Muito que bem, Medcofer, já que aqui, professora de infecto, imagino que a essa altura do campeonato você já saiba. Então, bora conversar um pouquinho aí sobre infecções em pacientes imunossuprimidos, que muitas vezes aparecem nas provas e assustam um pouco vocês. Então, assim, vamos lembrar de quem usa o anti-TNF-alfa vai ter alto risco de tuberculose. Mas não é somente a tuberculose. A gente fala tuberculose porque ela é a de maior prevalência em território nacional. Mas tem risco aumentado também para micobactérias não tuberculosas e também para nocardiose. E quais são os anti-TNFs alfas? A gente vai ter aí a classe dos anticorpos monoclonais específicos, que o principal vai ser o infliximab, mas temos também o adalimumab, o golimumab, o cetrolizumab, tá bom? Mas nós temos também o etanercept, que ele é uma proteína de fusão. Ele não chega a fazer citólise pelo complemento, ele tem um menor risco infeccioso, mas ainda é um risco infeccioso positivo para essas infecções aqui, que são infecções granulomatosas. O uso do anti-TNF, ele não te coloca em risco particular de vírus de família herpes, nem de pneumocistose. Mas eu trouxe também essa notação aqui do Manual do CRI de 2023, de que, olha só, recomenda-se enfaticamente que pacientes que irão receber o anti-TNF estejam vacinados para influenza, pneumococo, hepatite B e difteria e tétano, tá bom? Bom, então só para fazer a revisão da TB latente, a gente vai se preocupar em pacientes que vivem com HIV, usuários de anti-TNF e usuários de corticosteroides. A gente tem dois tipos de métodos de avaliação, ou o PPD ou o IGRA. Em pacientes imunossuprimidos, o IGRA tem sido preferível e agora ele também está disponível nas UBS, tá bom? E qual que é a vantagem do IGRA? O IGRA, pessoal, vamos lembrar o que ele é. Ele é a medição de interferon gama liberado por linfócitos frente a estímulos antigênicos do complexo hemituberculose, tá? Então, o que acontece? Você vai lá, estimula seus linfócitos. Se esses linfócitos já entraram em contato previamente com esses antígenos, esses linfócitos reconhecem esses antígenos que você estimulou. E aí eles liberam bastante interferon gama. É isso que acontece, tá? Bom, a aferição do IGRA pode ser feita em uma única visita, enquanto o PPD tem que ser aplicado e lido 72 horas depois. Por quê? Porque ele é uma reação de hipersensibilidade tipo 4 tardia, tá bom? O PPD também ele pode ter mais reação cruzada com o MNT e com a vacina BCG, apesar que depois aí de um ano de BCG você já tem uma queda significativa, o IGRA não faz essa reação cruzada. E o IGRA, ele é mais recomendado em pacientes imunossuprimidos, mas ainda assim tem sim um certo problema, tá bom? E o tratamento, ele pode ser feito preferencialmente agora com isoniazida e rifapentina semanal por 12 semanas, podendo durar até 15, tá bom? Ou pode ser feito como era antigamente, que era a isoniazida de 9 meses ou 270 doses. Mas eu queria aqui na aula de imunossuprimidos discutir outras questões mais estranhas com vocês. Dá uma olhada nessa daqui que caiu na USP Ribeirão em 2021 para dar uma lida. Bom, então, o que mais a gente tem que cavita, pessoal? Acabei de falar para vocês sobre risco de nocardiose, tá bom? Por quê? Porque a nocárdia e o rodococcus, eles têm uma estrutura que é um pouco semelhante às estruturas das micobactérias, tá bom? Que a gente vai ter lá os ácidos micólicos, a parede celular com ácidos micólicos, lipídios complexos e peptídeo-glicanos. Então, cuidado com essas etiologias aqui, principalmente quando você tiver PBAR positivo e TRM negativo. Por quê? Porque vocês vão lembrar da minha aula de tuberculose que quando o PBAR é positivo, a sensibilidade do TRM é de mais de 95%. Então, assim, como que um teste molecular é menos sensível do que um teste que é examinador dependente?
Vou te dizer como isto não é um complexo hemituberculoses, tá? Bom, no mundo dos rodococos, são relatos de casa, quase, casos de rodococos, tá bom? Mas ela é uma zoonose associada muito ao trabalho com cavalos, então cuidado aí se você ver alguma questão que envolva equinos com cavitações pulmonares, tá? E pebar com TRM negativo, mas nunca vi. Agora, a anocardiose, já vi eles cobrarem sim. E você vai suspeitar disso, além desta dica aqui, se você tiver outros acometimentos, principalmente abscessos necrotizantes, tanto em pele quanto em sistema nervoso central, tá bom? Mas, além disso, você tem que lembrar que infecções fúngicas também podem fazer imagens cavitárias, principalmente aí o paracoco e a histoplasmose, e aí a gente vai ter também um acometimento linfonodal, um acometimento cutâneo, tá bom? Mas a aspergilose também pode aparecer como uma imagem cavitária pulmonar. Então, esses são os principais diagnósticos diferenciais. E queria pontuar aqui para vocês que Darwin nunca falhou. Então, se você pega para observar aqui, olha só, reino, filo, classe, ordem, família, a mesma, só vai, as micobactérias e as nocárdias, elas só vão diferir aqui no gênero, no nível de família. E aí, o Rhodococcus vai diferir aqui no nível de gênero, tá bom? E quando a gente pega a família Mycobacterioceaceae, aí a gente vai ter as do complexo hemituberculoses, que causam a tuberculose, tá bom? A gente vai ter a lepra, tá? A gente vai ter, que é a hanseníase, não se chama mais lepra, né? Se chama hanseníase. A gente vai ter o complexo avium, tá bom? As MACs. E a gente vai ter as micobactérias não tuberculosas, que são aí uma infinidade de micobactérias. Mas o que você precisa saber delas? Você precisa saber delas, pessoal, que elas são ubíquitas, elas estão no meio ambiente, elas são colonizadoras. Então, para você valorizar uma amostra de uma micobactéria não tuberculosa, você tem que ter que ela tem que crescer no mínimo em 2 culturas. Mas se for uma amostra estéril, o que é uma amostra estéril, pessoal? Por exemplo, um lavado broncoalveolar. Aí, uma cultura já é suficiente para você indicar tratamento. Se não, tem que crescer em 2, porque senão pode ter sido simplesmente uma contaminação de amostra, tá bom? E assim, as micobactérias não tuberculosas, elas causam sim uma infinidade de doenças, desde doenças pulmonares, mas causam acometimentos cutâneos, acometimentos musculares, enfim, elas são uma ampla gama, tá? Mas as que a gente vai encontrar, principalmente aqui, em acometimento pulmonar, a gente vai ter aí a cansace e a abscessos. Elas podem ser divididas em crescimento rápido ou crescimento lento, tá? Mas não vem muito ao caso. E elas costumam aí se manifestar como uma doença pulmonar cavitária, tá bom? Mas principalmente se você tiver alguma base, uma doença, uma asma, uma DPOC, uma fibrose cística ou um paciente imunossuprimido, tá? E queria ainda destacar aqui os critérios necessários para se iniciar o tratamento para uma doença pulmonar por uma micobactéria não tuberculosa. Por quê? Porque ela não só pode ser um contaminante, como ela costuma ser uma infecção indolente, tá bom, pessoal? Não é qualquer paciente que você vai tratar, tá? Bom, então aqui, olha só, você tem que ter sintomas pulmonares e opacidades nodulares ou cavitárias e exclusão de outros diagnósticos, e você tem que também ter o resultado positivo em pelo menos 2 amostras diferentes de escarro, ou a cultura positiva em pelo menos um lavado bronco alveolar, ou uma biópsia transbrônquica com achados histopatológicos e cultura positivas. Por quê? Porque elas muito raramente causam doenças. Mas voltando aqui na nossa questão, o que nós tínhamos? Uma mulher de 57 anos, tabagista de 25 anos, maço, refere tosse produtiva há 4 meses e perda ponderal de 6 quilos. Ah, isso é uma tuberculose. Também achávamos. Mas você tem uma baciloscopia positiva em 3 amostras. Então, assim, é um PEBAR muito provavelmente fortemente positivo.
como que você vai ter um teste rápido molecular negativo para um PEBAR tão positivo? Resposta simples, isto não é uma tuberculose, tá bom? Então, o que mais provavelmente isso é? Isso mais provavelmente é uma Mycobacterium avis. Ah, e o Rhodococcus? Rhodococcus poderia ser se tivesse contato com equinos. E a Anocardia? A Anocardia também poderia ser se fossem mais, se ele falasse alguns outros corroborativos de quadros em sistema nervoso central ou em pele, principalmente formação de abscessos necrotizantes. Então, aqui por prevalência, a gente vai ter a Mycobacterium avium, tá bom? Bom, olha só essa outra questão. Mulher de 38 anos, tosse persistente há 2 meses. Ah, é um sintomático respiratório, eu tenho que investigar a TB. Tem. E, além do mais, ela tem uma infecção por HIV há 3 anos. Então, assim, ela também é uma imunossuprimida. Mas aí você vai ter lá um processo inflamatório granulomatoso, Zeonium bacilos ácido álcool resistentes, então um PEBAR positivo. Isso mais provavelmente é sim, uma TB ou uma micobacteriose atípica. Perfeito. Agora, olha só essa outra questão aqui que caiu no CGO em 2023. Dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Muito que bem, então temos o quê? Um paciente de sexo masculino, 40 anos, vírus da imunodeficiência humana, tosse febre e tosse há 1 mês. Ah, pneumocistose, tuberculose, legal, vamos lá. Diminuição do murmúrio vesicular no ápice posterior do hemitórax direito. Vamos lembrar, pessoal, que a pneumocistose não tem ausculta alterada. Ah, tá bom. Então, se a ausculta está alterada de forma localizada em ápice direito, a tuberculose afeta muito o ápice. Perfeito, gostei de tuberculose. Vamos lembrar outros diagnósticos diferenciais? Pode ser uma histoplasmose, pode ser um paracoco. Mas, enfim, tô gostando de tuberculose. Beleza. Aí, o que tem? Na radiografia de tórax, grande área de consolidação de área central com nível hidroaéreo no lobo médio direito. Por que a tuberculose faria um nível hidroaéreo? Nível hidroaéreo, pessoal, é um nível líquido. Isso dá uma ideia de um abscesso. Isso não dá uma ideia de uma cavitação. Ah, mas ele pode ter broncoaspirado. Se broncoaspira, costuma ir para a base, não costuma vir para ápice. Bom, vamos seguindo, né? Mas até então, nada que nos bate martelo. Organismos filamentosos fracamente ácido álcool resistentes. Bom, PEBAR positivo. O que mais que dá PEBAR positivo? Rhodococcus e Nocardia, né? Bom, vamos seguindo lá. Empiema, e aí ele evoluiu com um quadro agudo de cefaleia e viu uma lesão de 4 centímetros em hemisfério cerebral direito. Pessoal, assim, acometimento cavitário, abscedado, em paciente imunossuprimido, junto de acometimento em sistema nervoso central, doença claramente estranha, isso é uma nocardiose, tá bom? Bom, rituximab, que vocês têm que ouvir. Por quê? Porque ele está muito associado, ele é o R do R-CHOP, tá bom? De neoplasias hematológicas, e a gente usa também em artrite reumatoide. Eu falo para vocês dele na aula de hepatite B, mas não custa reforçar. O rituximab, ele é um intenso depletor linfocitário, ele é um anti-CD20 e ele tem uma meia-vida, assim, prolongadíssima, tá bom? De 18 meses, se eu não me engano. Bom, e aí, o que acontece? Por deprimir tão ativamente os linfócitos, você pode reativar a hepatite B. Esse é o grande risco do rituximab, tá bom? E ele pode reativar a hepatite B ainda que o paciente tenha feito a cura funcional. Então, ainda que ele seja anti-HBS positivo. Não me interessa o anti-HBS do paciente, me interessa se ele é anti-HBC positivo. Se ele for anti-HBC positivo, esse paciente tem risco de reativação de hepatite B e você vai fazer a terapia preemptiva. O que é terapia preemptiva? É dita preemptiva quando a gente faz frente ao risco de ter doença por algum marcador de que aquele paciente potencialmente vai vir a ficar doente. Ah, preemptiva, profilática. Você pode considerar, não vou entrar no mérito da questão, pode considerar idêntica, tá bom? Bom,
E vamos lembrar que vacinação de hepatite B em pacientes imunossuprimidos nós fazemos com 4 doses dobradas. Mas, além disso, pacientes que vão usar rituximab são importantes outras profilaxias muitas vezes, tá? Depende da causa de base, depende de algumas coisas, mas cuidado com pneumocistose e varicela zoster disseminado, tá bom? Principalmente se o paciente for IgG positivo, tá? Muito que bem, olha só essa questão que caiu na USP em 2022. Mulher, 65 anos, quimioterapia com ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona associada ao rituximab. Ah, legal, a GHBS negativo, anti-HBC total positivo e ele foi até bonzinho. Ele te deu um anti-HBS negativo, tá? Porque ele poderia ter te dado um positivo, que não me interessaria. Eu iria começar indicar o tratamento com entecavir antes da quimioterapia, tá bom? E manter ele por um tempo bastante prolongado. Bom, alentuzumab, pessoal, o alentuzumab, nunca vi cair nas provas de vocês, mas é bom vocês já terem ouvido falar, porque nunca sei o que pode aparecer por aí. Mas ele é uma porrada, tá bom? Ele é uma pancada, ele faz intensa depressão de linfócitos, tanto B quanto T, e a gente usa ele principalmente em quadros de indução de transplantes, tanto de transplantes de órgãos sólidos, quanto de medula óssea, e também para tratamento da GVHD, da doença do enxerto versus hospedeiro, mas ele pode ser usado também para tratamento aqui em esclerose múltipla, tá? E ele faz assim, por deprimir todos os linfócitos, ele dá risco de todas as infecções virais, mas ele também dá riscos, por pegar aqui o CD4, de infecções num padrão de HIV, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com os vírus da família herpes, com pneumocistose e toxoplasmose e micobacterioses, além da hepatite B, tá bom? Bom, e quando nós falamos de neutropenias prolongadas, que aí nós estamos falando de oncohematológicos, eu quero que grite na cabeça de vocês infecções fúngicas invasivas. Por quê? Porque em neutropenias prolongadas você fica muito tempo suscetível em faixa de risco, e aí corre-se o risco de você infectar por germes mais indolentes, tá? Um deles é o aspergillus, que forma essa imagem aqui inicial, que é um nódulo com um halo invertido, que a gente chama, que é o vidro fosco perilesional, tá bom? Que aí vai evoluindo e aí forma a nossa cavitação clássica. Queria que vocês lembrassem que esse tipo de imagem em neutropênico febril é indicação de se entrar empiricamente com anfotericina, tá? E o aspergillus, ele também é muito indicado, muito associado aí a surtos em reformas hospitalares, tá? Quando nós falamos de diagnóstico de aspergilose invasiva, nós estamos falando de galactomanana. A galactomanana, ela é uma estrutura da parede do fungo, tá? E aí a gente vai ter os pontos de corte. Em lavado broncoalveolar, como você jogou lá dentro do pulmão, você jogou água lá dentro do pulmão e aspirou, o corte tem que ser um pouquinho mais alto. Por quê? Porque se ele for mais baixo, você vai ter muitos falsos positivos, tá? Então, em lavado broncoalveolar, o corte é de 1 e no sangue o corte é de meio, tá? A gente também, em pacientes oncohematológicos, muitas vezes a gente faz profilaxias para candidíases. Por quê? Porque a Candida albicans, ela coloniza nosso trato gastrointestinal e quando você tem uma mucosite associada, devido à quimioterapia, associada a um tempo prolongado de neutropenia, você pode translocar de trato gastrointestinal, tá bom? Então, aí a gente faz a profilaxia de candidemia, é feita com fluconazol, mas vamos lembrar que o tratamento é feito com equinocandina. Equinocandina, eu não posso usar aqui para aspergilose? Não, porque o aspergillus é um fungo filamentoso e equinocandinas não funcionam para eles, tá bom? A Cândida, ela é leveduriforme, enfim. Bom, olha só essa questão aqui que caiu no Einstein em 2022, dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Muito que bem, então paciente de 55 anos, masculino, profissional de informática, com antecedente de TMO e em terapia imunossupressora. Questão um pouco mal feita, né? Porque
poderia ser melhor esse caso clínico, não vou entrar em detalhes. Mas, enfim, fato é que se ele te deu um imunossuprimido, ele está querendo discutir um pouquinho com você causas de infecções mais específicas dessa população. E aí ele tem uma tosse, uma dor pleurítica e uma hemoptise. Eu quero que você se lembre de quem? Sim, da aspergilose, da infecção fúngica invasiva, aspergilose broncopulmonar, tá bom? Bom, e na mesma prova, ele te perguntava qual que era a etiologia mais provável, e sim, era a nossa aspergilose, quero que você se lembre dela. Ah, mas e paracoccidioidomicose na sua forma broncopulmonar? Não pode fazer, não tanto assim, tá bom? Esse escarro hemoptoico não é característico de paracoco, e o paracoco, ele é um fungo associado principalmente a trabalho em lavoura. O histoplasma, assim, também não é que não possa ser, mas claramente tem uma alternativa que é muito melhor nesse caso. E histoplasmose, ela costuma ir, vamos lembrar que é um parasita do sistema retículo endotelial, não costuma dar essa hemoptise que o paciente está falando, por quê? Porque não faz lesão cavitária, faz um pouco mais micronódulos. Desculpa, não é que não faça, até pode fazer lesões cavitárias, mas não é o mais típico e costuma fazer um acometimento sistêmico um pouco mais proeminente, acometendo sistema retículo endotelial com esplenomegalia, fazendo úlceras orais, fazendo pápulas em pele, coisas do gênero, tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês em infecções em imunossuprimidos. Bons estudos e até a próxima!